Olá pessoal, hoje eu vou demonstrar para vocês a ferramenta Web Farms, uma ferramenta da Cycropic voltada para a inteligência de dados de propriedades rurais. Essa ferramenta é uma ferramenta que a gente desenvolveu para acesso web via licenciamento, mas ela pode ser também customizada com sua logomarca ou com seu fluxo de processos de acordo com a sua operação. Hoje eu vou demonstrar algumas funcionalidades básicas que são que a maioria dos nossos clientes utilizam e que provavelmente pode ajudar no seu dia a dia. Eu vou fazer um login rápido aqui. Esse login aqui é um login padrão, ele pode ser integrado à sua ferramenta aí de análise de propriedades rurais, né, com seus usuários e sua gestão de profissionais que vão ter acesso a esses dados, tá? Logo que você faz o acesso à ferramenta, ela já te dá algumas opções aqui de busca, né? Nós temos praticamente quatro opções de busca aqui, uma opção mais genérica, que é a que a gente costuma usar. Eu vou fazer demonstração baseada nela, que é por estado, cidade, que já te traz todas as propriedades rurais hoje no Brasil, né? São mais de 5 milhões de propriedades rurais mapeadas pela ferramenta, praticamente todas as propriedades rurais do Brasil, né? Obviamente algumas com mais informações, outras com menos informações, de acordo com a disponibilidade de dados, né? Se você tiver algum dado específico da sua propriedade, você também pode consultar aqui para filtrar mais rápido, né? Então, eventualmente, já sei que é no estado e cidade tal, e sei que é do proprietário tal. Eu já filtro aqui, já trago para vocês na ferramenta aqui quais são as propriedades com aquela característica, por exemplo, um nome de proprietário João, ou eventualmente um CPF, uma matrícula, um código do imóvel, eventualmente até uma cultura, se a gente tiver esse dado de cultura cadastrado na propriedade rural, também dá. Uma outra opção é se você tiver já o arquivo de georreferenciado das suas áreas que você quer analisar, você pode subir também aqui um KMZ, um KML, um arquivo bem padrão, né, de georreferenciamento. Você também pode inserir uma latilong, né, uma coordenada geográfica de latitude e longitude e procurar onde dá essa coordenada, em que propriedade ela está, se você tiver algum tipo de dado. E eventualmente, se você quiser fazer algumas consultas mais rápidas, né, de alguns dados, principalmente registrais, tem uma forma de fazer uma consulta por Excel em lote, né? Aqui, quando você clica nesse izinho, você já acessa aqui os modelos de como você imputa aqui um arquivo CSV, né, em Excel CSV, para você fazer a consulta em lote de algumas informações, tá? Ali a partir de um CPF, a partir de uma coordenada, você já está conseguindo fazer de forma rápida aí, né? A gente hoje limita aí a 100 consultas por vez, né? Por causa que ele bate em diversas bases de dados, né? Então, para você ter um tempo de resposta aí aceitável no seu navegador, a gente limita aí a 100, que já é um limite razoável aí, 100 consultas de uma vez só, né? Fica mais prático para quem quer uma pesquisa rápida, né? Eu vou fazer uma pesquisa aqui de exemplo, né? Eu vou selecionar uma área aleatória no Brasil. Estou selecionando Minas Gerais. Escolhi aqui um município bem conhecido, talvez aqui, Alfenas. Vamos escolher Alfenas. Vou dar buscar. Quando a gente aperta buscar, né, sem colocar nenhuma característica da propriedade rural, ele te traz todas as propriedades rurais daquele local. Se você for ver aqui, a gente já trouxe de todo o município de Alfenas aqui. Eu tirei até um pouco do zoom para demonstrar. Já todas as propriedades mapeadas, vocês percebam que tem cores diferentes porque são bases de dados diferentes que a gente soma, né, e agrega valor aqui de dados, né. Eu vou aqui fazer uma escolha de uma propriedade bem grande, essa daqui, ó, para a gente ter dados bem bacanas. Então é uma propriedade bem grande, né, vocês podem ver o contorno dela, gigantesco aqui. Ela já te traz esse detalhe aqui. Se você procurar aqui como dados registrais, vou consumir aqui os dados registrais, ele vai trazer os dados, todos os dados de propriedade, né, dessa fazenda, né? Temos diversos CARs, né? Até acaba ficando impossível aqui de a gente detectar, né? De tantos CARs que nós temos aqui, são diversas propriedades provavelmente que foram registradas em CARs, né? A gente já tem aqui, ó, para baixo todos os dados registrais, né, da propriedade, a área de cada uma dos espacinhos que temos aqui, né, são diversas áreas pequenas, né. Vou tirar um pouco esses cars aqui, só para a gente ficar com uma visão um pouco mais nítida aqui, para vocês verem como tem a divisão dessas propriedades rurais, né. Vamos remover todos esses layers porque acabam sendo sobreposições naturais do registro do CAR, né? Então, quando nós temos aqui os INCRAS, né, basicamente a gente tem aqui
algumas propriedades que vocês podem ver as quebras aqui, né? Então provavelmente isso é tudo de um mesmo proprietário, né? E a gente consegue consolidar essa informação. O que é legal também que você que está utilizando esse processo aqui, né, essa análise aqui para fazer algum tipo de análise de inteligência de mercado, você consegue ver que de fato esse proprietário tem aqui ao redor, né? Então fazer, poxa, esse cara não é só essa área, eu consigo também dar um crédito para essa outra área, vender um insumo a mais porque ele tem essa outra área, enfim, tem essa inteligência também, né? Vou voltar aqui para os dados registrais. Basicamente são todos os dados de registro dessa propriedade, né? Os tamanhos de cada uma dessas áreas, as localizações baseadas em ponto, quais são as ARTs. Se você clicar aqui no registro dela, dá para confirmar diretamente lá no processo do INCRA o registro dessa propriedade rural, a situação dela, os códigos imóveis, o nome das fazendas, né, a Fazenda Conquista nesse caso, os proprietários, né, matrícula dessa fazenda no cartório, quem usufrui, né, eventualmente pode ser seja arrendada essa área, né, então tem um usufruto diferente, né, o proprietário é um, mas quem usa a terra é outro, enfim, de novo, se você estiver fazendo algum trabalho na área agronômica, né, é interessante você não saber o proprietário e sim quem está usando a terra. Você pode também conferir se já tem algum tipo de parceria societária, né, algum vínculo societário com outras empresas, outros proprietários, para você fazer algum trabalho de risco, né, pesquisar se essa área já tem algum tipo de subvenção. E aqui, obviamente, a gente traz todos os dados de todas as propriedades, né? Ali é a Fazenda Conquista, aqui é outra matrícula, né? Ó, todas as matrículas dessa fazenda, essa aqui já é 17 hectares. Essa é uma outra matrícula, Fazenda Conquista também, né? Outra matrícula, Fazenda Conquista, tudo no mesmo proprietário, né? São todas ali, uma ao lado da outra, cada uma das matrículas aqui, ó, separadinhas, dessa propriedade que a gente pesquisou. Ó, essa aqui já é a Gleba 1. Enfim, temos aqui, ó, Gleba 2, Fazenda da Barra, que também é do mesmo proprietário, né? Então é lateral com uma outra, né? E aqui do lado todos os CARs também, nesse caso a maioria aqui aguardando análise, né? Mas as informações, se consultar aqui também, já acessa também os dados do CAR. Eu vou agora consultar os dados socioambientais. Ele bate em diversas bases ambientais, né, e socioeconômicas aqui. Então, analisa, vocês viram que foi bem rápido esse processo. Ele analisa as áreas de proteção ambiental, se tem algum tipo de embargo, se tem alguma servidão administrativa, qual é o bioma, né? Então aqui, ó, se vocês forem ver, vai ter um bioma enorme aqui. Aqui na verdade é Mata Atlântica, né? Então esse bioma é Mata Atlântica. Vou até tirar esse bioma para ele não ficar em cima aqui da gente, mas ele plotou aqui já automaticamente para a gente em verdinho as áreas de vegetação nativa, né? O tamanho dessas áreas, qual é o código se a gente quiser identificar. Ele trouxe aqui também, ó, uma área de utilidade pública também. Ele remarcou que tem aqui um confrontamento, todas as nascentes com as suas identificações, seus códigos identificadores. Então essa é uma propriedade que, se você for tirar até um pouco do zoom, tem muitas nascentes, né? E áreas de proteção também de APP, né? São essas áreas em verde aqui, né? Uma área de preservação, né? Porque ela está, obviamente, ali num leito de rio, né? Com o seu tamanho. Então já faz automaticamente toda essa análise, né, da parte socioambiental, né? Nesse caso não tem nenhum tipo de embargo, não tem nenhum risco aqui, né, nessa fazenda aparentemente assim que está sendo olhada, né? Tem essa área aqui só de utilidade pública ao lado, né? Poderia ter uma reserva indígena, uma área de conservação, enfim, ele apontaria aqui também, tá? Então toda essa análise automática em poucos segundos da parte socioambiental ele apontaria. A gente também libera aqui uma análise climática. Isso basicamente é uma média histórica nessa propriedade. Nós fazemos hoje a análise customizada, localizada de cada uma de cada região do Brasil, né, com uma previsão climática aí, tropical, né, mas voltada para o nosso Brasil aqui, né. E tudo isso a partir de satélites aí com resoluções interessantes aí, né? Então a gente consegue trazer uma média histórica mais localizada ali da propriedade rural, né? Dá pra ver que ela tem uma curva aqui até que interessante aqui de chuva, né? Em outubro, né? Minas Gerais, né? Então a gente tem uma característica mais específica aqui, mas sempre tem essa barriga aqui, né? Nos meses aqui de inverno no Brasil, né? A gente tem um pouco menos de média de pluviométrica, e aqui também as curvas de temperatura
para você ter uma análise mais assertiva aí da parte climática da fazenda, né? Nós também temos uma análise de valoração da terra. Basicamente, essa de valoração da terra, a gente faz uma pesquisa ali, né, para identificar e fazer uma valoração de acordo com o tipo de uso da terra, que é uma pesquisa mais voltada a preço teórico, e daí também a gente faz uma pesquisa de mercado, basicamente em diversos sites aí que oferecem venda de terra para chegar numa precificação da propriedade rural, né? Então a gente acaba apresentando dois tipos de preço. Um preço de mercado que é baseado no que o mercado está ofertando ali, não quer dizer que isso valha mesmo, mas que o mercado oferta de terra ali, sem muita análise aí do uso da terra, e uma análise mais de uso da terra aqui embaixo, que é de acordo com o que a gente analisa. Depois eu vou mostrar para vocês lá embaixo. A gente faz um analytics que por mais satélite consegue detectar como está sendo o uso daquele solo, e daí a gente acaba utilizando nossa pesquisa de mercado de acordo com o uso do solo ali para chegar numa precificação aproximada dessa terra, assim, um preço teórico que a gente diz aí que é de acordo com o uso mesmo, né, da terra. Nós também temos uma análise de produtividade. Essa é uma análise que a gente não diz ainda, se você não sabe qual é a produtividade, a gente não diz qual que é, a gente só diz qual é a aptidão da região. Obviamente aqui em Minas Gerais vai ser, como vocês estão vendo aqui, café, né, e milho principalmente. Dado que seja café e milho aqui, eventualmente a gente oferece aqui uma análise daquele tamanho daquela propriedade que tem milhares de hectares lá, né, vou voltar até aqui para cima, né, o tamanho da propriedade, mas tem muita área de vegetação, né, ainda aqui nesse meio, né, obviamente vegetação que não está sendo utilizada, a gente consegue aqui chegar em apenas 1.400 hectares, 1.435 hectares que são produtivos mesmo nessa propriedade. Se você multiplicar aqui pela produtividade estimada e pelo faturamento estimado, você consegue chegar na produtividade dessa terra e também no faturamento estimado dessa propriedade, né? Então você consegue ter uma estimativa aí de quanto que esse proprietário fatura com essa cultura e quanto que ele consegue ter de produtividade também, né? Um dado interessante para quem está dando crédito, né? Quer utilizar isso como uma forma de entender a capacidade de pagamento desse cliente, entender qual é o risco produtivo desse cliente, ou eventualmente quem está procurando área para expandir, o que pode ter aí de ganhos, né? Se pegar essa terra em garantia ou se comprar essa terra, né? Nós temos aqui também o que eu falei do uso da terra, né? Esse é um algoritmo que analisa essa propriedade e divide basicamente em se é uma área de vegetação sem utilização, né, vegetação natural, se é pastagem, agricultura ou uma terra de uso misto, né. Então a gente pode ver aqui que basicamente grande parte dessa área aqui está sendo utilizada para pastagem, não para agricultura, né, que foi justamente esse cálculo que a gente chegou aqui, apenas 1.400 hectares são utilizados para agricultura, né, o resto é basicamente pastagem, né. Então você consegue também ter uma ideia de como está sendo aproveitada essa propriedade rural, se você está fazendo algum trabalho de novo de crédito, ou de dar uma análise socioambiental, eventualmente até uma questão de estudo da área rural ali, você consegue saber se vale a pena pegar essa terra como garantia, se vale a pena comprar essa propriedade rural, enfim, você consegue aplicar melhor sua análise ali de acordo com a sua necessidade. Nós também fazemos uma análise de biomassa, né? O que seria biomassa? Basicamente, biomassa é isso daqui, né? É quanto que ela retira de carbono quanto que ela consegue tirar de carbono, quanta tonelada, né, de carbono ela consegue retirar aqui, né? Então, por ano, né? Então, 298 toneladas nesse caso, né? Que basicamente o cálculo de remoção de carbono é baseado na biomassa, no quanto que você tem acima da superfície do solo, né? Esse processo que a gente faz aqui, ele não é uma analítica especificamente da SciCrop, a SciCrop só aplicou ele. Essa aqui é utilizada a metodologia da União Europeia, né? É um cálculo totalmente desenvolvido por eles, né, e já certificado por eles, é utilizado por diversas, inclusive, instituições que certificam a remoção de carbono, né, é um dos mais utilizados, e dessa forma você consegue fazer de forma rápida e prática automática aqui, você já automaticamente sabe qual é o potencial de remoção de carbono dessa área, né? Obviamente aqui quanto mais escuro aqui, vermelho, verde, é onde tem mais remoção de carbono, né? É uma área aqui que realmente remove bastante por ano, né? 298 toneladas é muita remoção de carbono, então obviamente pelo tamanho da área, mas assim,
não existe muito mais aquele desafio de cálculos e cálculos para você chegar nesse número, né? Aqui a gente entrega realmente o cálculo em poucos segundos e com uma metodologia já validada, inclusive com uma comprovação por área aqui de onde está sendo a remoção do carbono, né? Por fim, eu queria mostrar uma última parte aqui para encerrar, né? Que é a parte de sensoramento remoto, né? Tudo isso que a gente fez aqui é baseado muito em satélite, daí por que não oferecer também os dados satélite, né? Eu não vou fazer nenhuma restrição aqui de data, eu vou pesquisar tudo que nós temos de acesso de imagem de satélite nessa área. 689 imagens eu tenho aqui em poucos segundos acesso, né? Elas já apareceram aqui pra gente, ó. São todas as imagens aqui dos últimos 10 anos que a gente tem acesso aqui. Nessa ferramenta do WebFarms a gente só apresenta um índice vegetativo que é o NDVI, que é muito utilizado, o RGB, que seria a imagem aqui a olho nu, né, mais recente aqui do 11/7, eu estou aqui no 19/7 hoje, então de poucos dias atrás, né, e um histograma de como isso vem variando esse NDVI dentro. A gente pode oferecer também outros índices aqui, mas aqui de forma prática para você consumir, ó, quero saber como que está sendo o uso dessa terra hoje aqui, né, na data mais recente. Eu consigo processar essas 689 imagens aqui direto na minha tela, sem precisar baixar de satélite, sem precisar fazer qualquer tipo de análise de filtros, né, para chegar no índice ali vegetativo. Isso é automático aqui pela nossa ferramenta, tá? Você pode dar um view aqui, então aqui essa é uma imagem recente do dia 11, ó, então dá para ver aqui nitidamente como está sendo o uso da terra nessa propriedade, né? Dá para ver aqui o índice NDVI, aqui obviamente uma área bem vermelha aqui, que é justamente onde está solo, né? Vou até abrir aqui, ó, de novo, novamente, ó, pode ver que está sendo aqui preparado o solo para algum tipo de uso de plantio, provavelmente. E aqui um histograma de como está sendo a dispersão do NDVI nessa área, né? Até para ajudar a entender se é uma área que está sendo muito produtiva ou não. Nesse período aqui, até pelo RGB de novo, vou abrir aqui, dá para perceber que não é uma área que está sendo muito utilizada aqui, né? Ela não está sendo muito produtiva agora, então ela está mantendo de fato aqui um histograma baixo, né, de NDVI, né? Então isso até é comprovado sem você precisar abrir muito a imagem aqui, você consegue já ver pelo histograma aqui. E daí eu consigo consumir imagens de muitos anos aqui, né? Ó, são 69 paginações que você pode ir mudando aqui e acessar a imagem do período que você quiser, tá? Tudo isso direto aqui no nosso dashboard. Então, pessoal, isso foi uma demonstração rápida, como eu falei, são diversas informações que a gente tem de forma rápida aqui, ó. Eu acabei falando bastante, explicando as informações, mas se você clicar aqui rapidamente, em 5 minutos você tem toda informação da propriedade que você precisa. E, obviamente a gente tem outras informações também, né? Então basicamente aqui foi uma demonstração de como consultar uma propriedade rural. Você pode consultar qualquer propriedade no Brasil, como eu falei. Os dados vão variar aí de acordo com a disponibilidade deles, né? Mas a gente sempre está trazendo atualizações e deixando essa ferramenta sempre com o maior nível aí de dados e possibilidade, né? Podemos fazer aí, obviamente, essas configurações de acordo com a necessidade da operação da empresa, né? Para trazer uma informação a partir do mapa, ou mais tabular, ou eventualmente linkar com algum sistema já proprietário que você precise, tá? Então, eu vou encerrar por aqui hoje e qualquer dúvida que vocês precisem e tenham, é só entrar em contato por nosso e-mail comercial@sycrop.com, pedir informações, a gente pode fazer uma demonstração, né? A própria ferramenta em webfarms.sycrop.com você pode se registrar lá, a gente recebe aqui um pedido de você, né? A gente vai entrar em contato com você para entender sua necessidade e fazer a liberação do seu usuário. A gente faz a demonstração e libera algumas consultas gratuitas para você fazer o teste, tá? Então, muito obrigado pela atenção e essa foi a demonstração do WebFarms de hoje, tá bom? Muito obrigado.